Olá, pessoal. Estamos começando mais um Frente a Frente com o Marcelinho e hoje eu tenho o prazer e a honra de estar conversando, entrevistando ele, que é camaquense de coração, porque veio para cá aos 4 anos de idade, nasceu em Porto Alegre, é casado com a Daiane Pegloff Medeiros e pai do Lourenço. Ele é gestor em RH e ele é diretor, né, administrador de uma empresa que é referência na nossa região, que é a Formata RH. Então, hoje, frente a frente com o Marcelinho, Alencar Medeiros. Tudo bem, Alencar? Tudo ótimo, Marcelinho. É um grande prazer estar aqui junto com você e a sua equipe, né, participar desse programa. E a gente quer contribuir, né? Contribuir com as pessoas, com as nossas vivências, com a nossa experiência aí. Então, estamos um livro aberto aqui para falar um pouquinho sobre recursos humanos, né? E sobre a empresa Formata RH. Muito legal. Te agradeço por aceitar o convite. Tu estava na nossa lista desde o início, que a gente formulou o programa e a gente foi encaixando e que bom que deu certo para a gente conversar hoje. E eu quero que tu comece contando para o pessoal um pouquinho da tua trajetória, que é uma trajetória de sucesso na área de gestão de pessoas, na área de RH. Fala um pouquinho aí, como é que o Alencar chegou até aqui? Bem, Marcelinho, iniciei minha formação em administrador de empresas, né? E é uma família humilde, a gente buscando uma oportunidade dentro do mercado de trabalho, né? Eu comecei como estagiário e aí a gente vai contar um pouquinho dessa história porque assim, né? Eu me coloco e hoje, sabe quando tu encontra a tua missão? Tu encontrou a tua missão na tua vida, né? E a missão com o jovem é muito importante. Muitas vezes leva tempo para dar esse start, né? Mas e aí a gente começa a convergir algumas coisas e aí eu percebi que eu iniciei como estagiário também. Então a gente pergunta, mas hoje tu é professor, tem a Formata RH, foi consultor de empresas, né? E o jovem muitas vezes até não tem já definido o que ele vai ser, mas é importante nessa trajetória, a gente vai percebendo que vai aparecendo pessoas nas nossas vidas, né? Que vai montando a nossa carreira, né? Então eu comecei como estagiário, né, aos 15 anos de idade, aqui em Camaquã, quem lembrar, o Mercado Real, que hoje é o Roxo, né, na Bento da Gonçalves. Grande família Roxo hoje, né, quem imaginaria que teria hoje, né, a potência que era o Real naquela época, igual a potência do Roxo hoje, né, de condição. Iniciei lá no pacote e quando eu iniciei a faculdade, então eu trabalhava de dia no pacote, e ia para a faculdade de administração. Escolhi a administração de empresas como meu futuro profissional. Dentro daquele período, fiz tudo que tinha que fazer no mercado, né? Conhecendo pessoas e conversando, né? Eu recebi uma oportunidade para trabalhar na Gaúcha Moto Center. Fiquei 2 anos de estagiário, 4 anos ali no Real, e fui para a Gaúcha Moto Center para trabalhar na área do Júnior. Já era Júnior. Do Júnior, né? Materiais do seu Enio, sim, né? E da Ivana. Tinha empresa de propaganda junto ali. E o Júnior era da empresa de modas ali. E aí eu recebi a oportunidade porque, vejam bem, as portas elas vão se abrindo. Muitas vezes na nossa vida eu aprendi com o Marcelo da Fubra que a gente faz escolhas, né? Ele sempre me disse, Alencar, a vida é feita de escolhas. Tu é o responsável, Marcelinho, pela escolha que tu faz. Os jovens são responsáveis pela escolha que tu faz. Né? E aí naquele momento eu trabalhando lá, fazendo meu serviço, sempre procurei fazer o a mais. Até uma coisa importante, que depois a gente vai falar de recursos humanos, a minha atividade era caixa. Eu passei por todas as áreas, né? E num dia, suprindo prateleira lá, eu encontrei uma cliente, né? Sempre procurei o máximo fazer de tudo, aproveitar o aprendizado em tudo que eu fazia. Mas essa não é a minha função. Eu ia lá e fazia aquele trabalho para aprender, acreditava que com aquilo eu ia ter uma evolução, isso é muito importante. E aí tá atendendo uma cliente, né? Me lembro até hoje, Marcelinho, vendendo um chocolate, repondo um chocolate Talento, eu vi que a pessoa estava interessada e eu comecei a conversar e eu falei, olha, esse é o chocolate, está em promoção e etc e tal. E aí ela era colega minha na faculdade e agora a gente vai lembrar de uma pessoa aqui que foi mentorship da Formata RH. Vejam bem, eu de estagiário, fazendo tudo que tinha que fazer no mercado, que o mercado é um ramo que se tu quer trabalhar, a gente trabalhava até 18 horas por dia. Dizia, não pode trabalhar, nós trabalhava 18 horas por dia. Encontrei essa pessoa que eu fazia faculdade de administração, por exemplo, me conhecia, e aí eu, num certo momento da aula lá, acabei percebendo que era minha cliente, né? E ela me ofereceu uma oportunidade. Até ela foi mentorship da Formata. Eu não sabia que daqui
Olha as coincidências. Aquilo foi na época 1996, vou entregar minha idade aqui. Eu não sabia que daqui a 7, 8 anos, né, ela seria idealizadora da Formata RH, iria para Santa Catarina e eu ia ficar com o desafio de comandar uma empresa Formata RH de gestão inovadora em Camaquã, né, uma das pioneiras no município, né, com profissionais, né, vindos de Porto Alegre na época, né, trazia-se profissionais inovadora de Porto Alegre para trabalhar dentro da área de recursos humanos. Algo, né, surgindo top, novíssimo. né? Top, né? Quem queria procurar colocação no mercado de trabalho, assessoria e consultoria para as principais de Camaquã, enfim, cito várias aqui, Viviana Alimentos, Elmute, Camil, todas as principais Casa Nova, né? Buscava Formata RH. Então, muitas vezes na vida, o que acontece, né? A gente faz as nossas escolhas, né? Agora vem uma questão muito importante, mas o não network. Falou quem é a pessoa. Renata Brosi, iluminada, né? E aliás, o seguinte, né? São poucas pessoas iluminadas na vida que tu acaba vendo que tem um brilho, né? E que transcendem, né? E transcender, Marcelo, é quando tu vê aquelas pessoas que querem ajudar as outras pessoas. Ele já partiu. Tá, todo mundo sem interesse. Sem interesse. Totalmente sem interesse. Alguns chamam de anjo da guarda. Pô, essa pessoa apareceu na minha vida e abriu minhas portas, né? E isso vai acontecer na vida de todo mundo, em algum momento, né? E aí a gente acaba lembrando que hoje os profissionais de recursos humanos falam que é o principal dica em RH, que é network, né? E aí ela, né, conheceu o meu trabalho. À noite eu encontrei... Vejam como é as coisas. Quando é para acontecer e quando é para ti, acontece. Dentro da faculdade, quando eu vi aparecer um rapaz do lado ali, era o Júnior, esposo dela, né? Um excelente administrador. Hoje é um empresário de sucesso lá em Santa Catarina. Ele tem a empresa de imóveis, né, imobiliária, na ilha de Santa Catarina. Então, tu imagina o que o Júnior, o que esse homem está tendo de retorno, né? E aí ela olhou para ele e disse assim, olha, nós temos uma vaga lá em casa lá de gerente de peças na Moto Honda. Tu tem interesse? Eu disse tinha. Como ela conhecia todo o meu perfil de aluno? Bom aluno, Marcelo. Os melhores alunos hoje que eu vejo na classe lá, hoje são gerentes, são supervisores, né? Aquele que não estuda e não se empenha e não vai dar aula, é um turista na aula, aquele não vai ser um bom profissional. Meus diretores sempre diziam, né? O bom aluno, e hoje eu vejo isso daí e ligo para as escolas. Sim. O bom aluno é o bom profissional de amanhã. O esforço vai ser recompensado no futuro. E aí o network, o seguinte, eu nunca ia saber que a próxima oportunidade que eu ia ter na minha vida, que, claro, eu iniciei a primeira como estagiário, né, seria daquela atividade que eu estava atendendo aquele cliente ali e pela formação também que eu estava no banco escolar, na Fundasul, me formei no ano 2000 e aí eu tive a oportunidade. E eu me lembro como hoje a Renata colocando assim, nós vamos fazer um cruzeiro de 15 dias e daqui a 15 dias tu te apresenta na empresa. Num dia de chuva, foi, eu acho que a maior gripe que eu peguei na minha vida. Tu pensa numa pessoa que vai para o primeiro emprego, pensa, eu lido com jovem, então eu vejo isso, Marcelo. Tá? O primeiro emprego e tu chegar mal no primeiro emprego. Eu nunca tive uma gripe daquelas, né? E acabei ficando 4 anos dentro daquela empresa ali, né? Legal. Então, a pessoa iluminada, né? Foi a mentorship da Formata RH que criou. E eu acredito uma coisa assim, a gente constrói a nossa história, né? Eu acho que foi destino, né? E ela me colocou, eu acho que foi um plano de Deus, né? E um plano da Renata me colocar, porque tinha outros empreendedores que queriam a Formata RH, né? E hoje ela sabe que esse legado nós estamos construindo, né? Depois daquela oportunidade, eu tive uma outra oportunidade que eu acho que veio network novamente. Eu trabalhei até um bom tempo. Acredito até que fiquei, vamos ser abertos, conversa com o Marcelinho, né? Fiquei muito tempo, Marcelo, me formei em administração. Coloquei o meu certificado embaixo do braço, tirei o meu registro faz 21 anos que eu tenho o registro do Conselho Regional de Administração e fui nas empresas bater na porta para prestar consultoria e assessoria. Não tinha outra alternativa, né? E aí a empresa lá queria fazer um projeto de estoque, um projeto no varejo, qualificação e treinamento e comecei a aprender ali. Porque a formação é importante, mas tu tem que fazer, né? E ali que eu aprendi, porque o que acontece? Ao longo da caminhada tu vai aprendendo... Tu vai errar e tu vai acertar. O percurso é a tua escola. E a vivência e aquilo ali, tu tem que bater a porta na cara. Sempre na época acadêmica, eu sempre me coloquei à disposição. Me lembro da FAC Júnior, agora tu me faz lembrar coisas assim, né? Vamos montar a FAC Júnior, né? Aí 2 grupos lá no final,
decidimos, era, né, presidente, era do conselho, né, fazendo projeto, assessoria dentro da empresa. É isso que te traz o aprendizado, né? Não só ali a questão do estudo toda noite, diariamente. Importante, a leitura hoje está como um dos principais diferenciais competitivos de todas as multinacionais, né? Ler é importante, né? E a gente for na prática realmente fazer o trabalho. E aí, tive a oportunidade de ter o maior network da minha vida. Foi quando o ex-prefeito, né, um homem de muita visão, João Carlos Machado, me convidou para trabalhar na Secretaria de Indústria e Comércio. Fiquei um pouco a mais, né? Porque o que acontece? Trabalhava lá, eu já tinha formato, a Renata já tinha me dado, digo, um presente, né? Porque na época, família humilde, formada em administração, né? O primeiro filho único, mas dentro de toda a família era o primeiro que fiz um curso superior, que começou a me destacar no mercado de trabalho, porque pela competência tem que ter a formação. É um orgulho para a família, mas traz uma responsabilidade junto. Com certeza. Mas a dificuldade, né, Marcelo? Eu ganhava R$300, a faculdade era 400, o pai colocava R$100 ainda para completar. Por que eu digo isso, Marcelo? Tem muitas pessoas nessas condições e aí elas, de uma forma, tu consegue vencer. E aí aquele potencial naquele momento era a determinação, né? Era a vontade de trabalhar, né? Isso é um quesito, junto com a honestidade, que é muito importante, que vem da nossa família. Essa determinação supera as dificuldades, né? Ela faz ultrapassar as barreiras. Mesmo que tu não tenha todas as ferramentas que tu precise para iniciar, mas tu tem a determinação que tu vai conseguir, tu supera. Depois tu olha para trás até, como é que eu consegui isso? Tu tem que ter uma qualidade, né, Marcelo? Qual é a qualidade que te destaca? E tu tem que conhecer tuas dificuldades. A um certo momento, daqui a pouco ainda não deu o estalo para te ver, né, realmente o que pode destacar. Mas com certeza isso vai mostrar, no momento pior da tua vida isso vai aparecer, e no momento melhor ele aparece normalmente, né? E é isso que é o nosso porto seguro. E aí teve né, me lembro em 2000, primeira eleição do João Carlos Machado, né? A gente sempre, uma palavra que eu sempre digo, Marcelo, é a gratidão, né? E aí ele foi a pessoa-chave, a pessoa que foi colocada, assim como a Renata, né? De me convidar para trabalhar num projeto dele. Foi um projeto longo, viu que teu foi potencial, na Secretaria de Indústria e Comércio. Percebeu, né? E fez o convite. A gente fica feliz em poder contribuir naquela época com a sociedade, com a comunidade, fazendo um trabalho diretamente para os empresários. E aí aconteceu uma grande virada dessa oportunidade, e é claro, tem que saber aproveitar a oportunidade, abriu a porta de mais de 2.000 empresas em Camaquã. Os clientes que a Formata RH já tinham, né? Eu trabalhando ali, gerindo a empresa, obviamente, no meu período, que aí o que acontece? Houve uma grande lacuna. Eu terminei a faculdade, o que eu ia fazer de noite? Eu comecei a dar assessoria. Então eu saía dali e ia lá para o Branco. Me lembro agora o Paulinho Griber, né? A Mariana, né? Excelente profissional, né? Um cara super empreendedor, né? Que dá oportunidade, pensa nas pessoas, e aí tu vem vendo, né? Todos que transcendem, né? Claro. Todos que procuram ajudar. Aliás, eu digo uma coisa, eu tenho Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho, né? Então, tu é servido, né? E eu, bem dizer, eu fui servido pelas pessoas. Fiquei 14 anos, abri a porta. Eu acho que a rede de contatos, ela é muito importante, né? E te dá o seguinte, a oportunidade das pessoas te conhecerem. E é claro que tu tem que ser... traçar a tua trajetória, né? Com muita, digamos assim, confiança, responsabilidade, né? Procurar sempre fazer as coisas certas, porque isso é um círculo virtuoso, Marcelo. Obviamente, hoje eu estou aqui sendo convidado por ti, porque a gente tem uma história e consegue construir uma história em relação a isso, né? Não, e todo mundo tem a oportunidade. Não, isso que tu traz é um combustível para aqueles que estão assistindo saberem, olha, como é que ele começou, aonde que ele está, o que motivou, os desafios, as dificuldades que ele teve que superar para poder chegar. E de alguém que procurava um emprego hoje, tu tem noção de quantos já foram encaminhados ao mercado de trabalho através do teu trabalho? Temos uma noção. E nós fala para nós aí. Vamos falar. Vamos conversar no próximo bloco sobre isso. Legal. Isso Marcelo, é interessante demais. Saindo da secretaria, né, fui ser consultor do Instituto de Inovação, né? E aí Joel Adriano Maciel, apresentado pela Renata Brose, né? Parceiro hoje nosso há 20 anos, né? Depois eu fiz um trabalho na Serra Gaúcha. Fizemos trabalho desde o topo de Bom Princípio até a Serra Gaúcha. Hoje é um profissional que ele é um dos melhores consultores hoje do estado do Brasil, né? Autor de mais de 15 livros. Trabalha muito com a gestão empreendedora, com a gestão pública também.
E o Joel, ele me abriu toda a oportunidade para me conhecer o mercado lá fora. Então, aquele momento, essa oportunidade de conhecer o mercado lá fora e trazer coisas novas para Camaquã e também para o meu crescimento profissional foi muito importante, né? E aí eu consegui perceber uma coisa, Marcelo. Do network ali, os relacionamentos duradouros são muito importantes, né? Todos os profissionais que eu me envolvi, nós tivemos a pandemia, e já vamos falar sobre isso. Após pandemia, todos estavam ali como parceiros me procurando. E aí foi aonde a gente começou a colocar novos serviços em Camaquã, mais até fora do município, contribuindo com eles. E eu notei uma coisa: todos tinham um relacionamento maior, de 20 anos, né? Superava a parte profissional, já tinha um vínculo. Já tinha um vínculo, né? O que nos transmite é o seguinte: confiança. Que os relacionamentos duradouros é o que te trazem realmente um maior retorno, né? Nada acontece da noite pro dia. Tudo é com muito trabalho, né? E essas pessoas chaves, os networks, né? Eles começaram a me procurar também, até porque a gente começou a se tornar referência no mercado, né? E eu fui observar que todas as pessoas que eu estava fazendo parceria foram pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória da vida, e a gente manteve essa trajetória com muita confiança, né? Então é uma grande, acho que é como uma experiência, né? Como um modelo, né? Para a gente observar essas coisas na vida de cada um. Essa área, a confiança é tudo. E vocês tendo um relacionamento duradouro, como tu acabou de falar, não são 2 dias nem 2 anos, são 20 anos, né? Na área. Isso cria um vínculo muito forte. Eu acredito que ultrapassa a parte profissional, né? Tu realmente conhece a pessoa, tu realmente se afeiçoa a ela, tu aprende a gostar da pessoa, ela aprende a gostar de ti. Isso aí acaba sendo muito legal, né? Acaba sendo um diferencial, principalmente nessa área. Conhecer, ter a confiança, né? Hoje tu tem a confiança de todos esses profissionais, te procuraram. A pandemia foi um desafio, né? A gente vai falar sobre isso depois. E hoje a Formata está aí, sendo referência já há bastante tempo na região, destacada, e é muito legal poder estar conversando contigo e apresentando para o pessoal como é que nasceu, saber qual é a origem, né? Eu acho muito legal isso. E a gente tem aqui dentro da Ideia TV, não é um programa, mas a gente entrevista pessoas que empreendem, né? Fora daqui do Frente a Frente com o Marcelinho, já entrevistamos alguns já foram para o ar, para falar um pouquinho das dificuldades e motivar aquelas pessoas que têm o desejo, que têm vontade, mas às vezes não sabem nem por onde começar. E isso a Formata RH é mestre, porque eles querem trabalhar, eles querem entrar no mercado de trabalho e muitas vezes não sabem nem, porque a escola, infelizmente, tu sabe disso, né? Ensino médio, ele não te prepara para o mercado de trabalho. Sim. Infelizmente nós não temos isso ainda. Eu sonho com uma educação que ela possa te projetar e te dar um futuro melhor, mas hoje nós não temos. E aí entra a Formata RH. Ela vai dar essa orientação de estágio. Eu acho muito legal. Então a gente conheceu um pouquinho de como é que começou a tua trajetória, como é que tu veio até aqui, e acredito que no segundo bloco a gente vai poder falar mais especificamente. Vai falar para nós quantos já foram escolhidos, né? Quantos já foram encaminhados através do RH. Em off, estava me dizendo aqui de profissionais que hoje estão super destacados nas suas empresas, que passaram por lá também. Que iniciaram a sua carreira profissional por lá. Isso, com estágio, inclusive. Aproveitando e falando em carreira, né? Eu fui para a Serra Gaúcha fazer um trabalho para a Uniaselv. A Uniaselv cresceu muito, né? Então, desde faz uns 20 anos mais, a gente foi estruturar os polos na Serra Gaúcha, né? Acabamos cuidando de toda a parte de recursos humanos e acabei uma das grandes paixões que eu vi na minha vida, né, que eu não sabia que eu tinha, que era gostar de ensinar, né? Acabei passando um processo seletivo no Senac em Bento Gonçalves, né? Foi numa época até na vida, assim, Marcelinho, que eu tive a perda do meu pai. Teve câncer, fiquei 2 anos cuidando, passamos 3 cirurgias. Chegamos assim a zero, questão financeira e a questão emocional, obviamente, que abate bastante, né? E aí eu decidi, esse é um momento agora, pior momento da minha vida, de ver novos horizontes, né? Aí aceitei uma proposta da Uniaselv, né, o Carlos, aonde queria começar a trabalhar com a parte de educação profissional, que eu já tinha uma ótima experiência, né? E eu aproveitei e disse, Carlos, vamos aproveitar o momento agora dos polos também, e ele me viu com perfil,
de trabalhar na gestão dos polos e na área do marketing, né? E fui para a Serra Gaúcha. O polo de Bento Gonçalves hoje tem 10 anos, a gente fez a reestruturação dele lá para o novo polo, né? E ali a gente tem o contato com um novo mundo e com um mundo diferente, que é super competitivo e exige, né? Te torna mais forte. E aí a gente traz uma frase, talvez, não me lembro do nome do autor agora, Marcelo, mas o que não te mata te fortalece. A gente pode ser até bíblico, tu deve conhecer. E realmente fortalece, né? Porque foi o pior momento da minha vida. Eu fui para a Unicel, de noite não tinha o que fazer, não conhecia ninguém, né? Na cidade de Bento Gonçalves. Participei de um processo seletivo e fui contratado. Eu me lembro que sexta-feira eu terminei meu trabalho, participei do processo seletivo na quinta. Sexta estava vindo para Camaquã, porque eu saía de Camaquã às 7 horas da manhã e voltava de Bento Gonçalves sexta às 10 da noite, depois de passar numa boa pizzaria lá para comer uma sopa. Passar na pizzaria para comer sopa, né? Que lá a gastronomia é um pouco diferenciada. E aí eu fui contratado para iniciar como professor na unidade modelo A de Bento Gonçalves. A minha primeira turma foi para um grupo de profissionais da Tramontina de Carlos Barbosa, né? Então foi assim, ó, uma experiência, né, inesquecível, né? Foi um divisor de águas, né? Tua carreira. Na realidade, o que acontece? Eu sempre fui muito corajoso, né? Mas tu sabe que só a coragem não basta, né? Todo aquele aprendizado que eu tive dos mestres aqui da Fundasul, né? Vários professores que a gente recorda para o resto da vida, né? A gente levou todo aquele conhecimento para dentro da sala de aula, né? E ali eu vi que um grande dom é ensinar, eu gosto de ensinar. Qualquer trabalho que tu for fazer junto com o Alencar, eu vou querer te mostrar como eu faço, eu vou querer fazer uma contribuição. Acho que é um profissional mais aberto nesse sentido, né? E aí tu vê, a primeira aula, tu tá falando sobre direito tributário para um grupo de profissionais da Tramontina que exporta para mais de 192 países, ali que eu comecei. Seria como atirar o profissional dentro da jaula dos leões, né? E aí depois fui convidado para retornar a Camaquã, retornei com a carteira assinada na Unicel como tutor e retornei também como orientador educacional, que é aqui no Senac de Camaquã. Mas aí, o que eu quero colocar com isso, Marcelo? A vida da gente, né? A gente tem que se dar a oportunidade, fazer as nossas escolhas, né? E muitas vezes é claro que eu saí da zona de conforto, né? Não tem como tu crescer pessoal, porque o crescimento também foi pessoal, até porque são culturas diferentes, são profissionais diferentes, né? Não tem como tu crescer se tu não sair da zona de conforto, né? Obviamente tem que ter todo aquele cuidado para não entrar numa zona de risco. Graças a Deus eu estava preparado porque eu trilhei o caminho nesse sentido. Já tinha bagagem. Mas te forja, né? Te forja nessas experiências, né? Então, às vezes a gente até faz a seguinte pergunta, né? Às vezes determinadas questões, ou pessoais, ou de uma doença, ou até eu vou dizer, uma oportunidade são... Todas as empresas que eu passei, eu fiquei 4 anos, né? Teve uma oportunidade que eu tive carteira assinada, já tive a carteira assinada no mesmo tempo 3 vezes e ainda sendo diretor da Formata, né? Eu acho que as pessoas, quando mais têm trabalho e mais fazem, né? São as que mais procuram responsabilidade em respeito a isso, né? E é importante, né? E então, acaba te forjando, né? Tu tem que aproveitar esses momentos realmente para ti como crescer profissional. Há riscos, né? E hoje nós estamos no seguinte, né, Marcelo? Isso acabou me ajudando, porque hoje com a pandemia que a gente viu que a aceleração ela foi muito grande, né? O mercado está muito volútil, né? Hoje o profissional tem que ter mais de uma carreira, né? Então, obviamente, a gente faz o nosso planejamento de carreira, principalmente para tutor, e um cuidado especial para onde eu iniciei lá anos atrás, como uma gratidão de dar minha contribuição dentro da Formata RH, que é uma empresa que dá oportunidade para os jovens. Acho que é uma forma de conseguir agradecer a vida por aquilo que ela te proporcionou. Seguir esse legado da Formata. Eu queria dizer ali, até uma dessas empresas eu fui demitido, só uma, aos 36 anos de idade. E tu sabe que aos 36, mesmo tendo duas carteiras assinadas, mesmo tendo a empresa, o choque é muito grande, né? Então tem coisas na área de RH, tanto para o jovem quanto para a pessoa que está procurando emprego, que perdeu por causa da pandemia ou por outro motivo, ou quer entrar no mercado de trabalho, a gente sabe que a pessoa tem que estar preparada, mas o choque vai ser. Tu já foi demitido, Marcelo? Eu fui.
Tu foi? É terrível. Demitido. Era gerente, fui demitido. Você que tá nos escutando agora, é terrível. Por mais que tu esteja preparado e tu saiba que vai ser, é terrível. Mas aí o que acontece? É uma magia que se abre uma nova porta e muitas vezes essa nova oportunidade tu diz como foi bom que aconteceu aquilo ali. Sim. Mas naquele momento tu não sabe o que é o sentido. Mesmo eu já tendo, né, uma condição, já tendo outro emprego, mesmo eu tendo uma empresa, né, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tu imagine para aquela pessoa que aquilo é o sustento dela, né? Claro. E que ela nada te prepara para aquele momento. Né? Nada te prepara. Eu era gestor de uma empresa, contratava e esporadicamente tinha que demitir também funcionários, mas quando chega e você é demitido, fica sem chão realmente. Tu não está preparado para aquele momento. Mas foi um start para mim abrir a minha empresa. Eu acho que são assim, Marcelo, são vivências que tu tem, né, que vão te forjando tanto no pessoal quanto no profissional. E o amadurecimento ele vem ao longo da vida. Eu costumo dizer para o jovem, né, e costumo dar uma orientação, que nós vamos falar sobre isso até nesse momento, nessa nossa jornada especial aqui, né, e são coisas que muitas vezes a gente não sabe o porquê que acontecem, né? Então essa questão do network, das pessoas que aparecem na tua vida e das oportunidades, né? Procure, né, aproveitar todas elas. Todas elas são experiências que vão ser marcantes. Obviamente que tem momentos assim na vida que tu vai ter medo. É normal, mas o importante é o controle do teu medo que tu tem, né? Tu vai ter fracassos? Vai, mas é aquela máxima que a gente finaliza aqui, né? O que não mata te fortalece. E aí vem de encontro o que o mercado de trabalho está pedindo hoje, que é o profissional antifrágil, né? É o profissional que ele vai se fortalecer, que ele vai reaprender e ele vai voltar mais forte. Que eu acredito que é um desafio enorme, porque essa nova geração é muito frágil. Sim. Ela não sabe lidar com contraditório, ela não sabe aceitar um não, né? Por isso que a gente vê tanto jovem com depressão, enfim, eles não aprenderam como nós, na nossa idade, nós somos meio parecidos, né? Ia jogar, ia brincar, recebia um não, daqui a pouquinho estava brincando com aquela pessoa que te disse não, já estava junto. Hoje não, hoje fica uma mágoa, fica uma coisa, fica um trauma, sabe? Porque é uma geração muito frágil. E isso se reflete no mercado de trabalho, eu já percebi isso também. Então, Marcelo, esse é o Alencar Medeiros, administrador de empresa. Depois, né, me formei, tirei especialização de gestão de pessoas pelo Senac. Muito legal. E MBA em gestão empresarial. E te digo uma coisa, Marcelo, tudo isso contribuiu com a minha vida e todas essas pessoas, né, que foram anjos da guarda, né, que mostraram um caminho para mim. Claro que eu soube aproveitar, né? Hoje eu tenho uma gratidão eterna a elas. E tu sabe, Marcelo, quando eu saí de Camaquã, né? Porque a gente tem um carinho enorme, né? Pela nossa cidade, pelas pessoas que estão aqui, né? Na realidade, aqui a gente tem uma facilidade muito maior, porque nós conhecemos a todos, justamente por essa questão de rede de contatos, né? O grau de exigência que o mercado hoje, não estou falando pós-pandemia, daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado, né? Ele é muito grande. Eu fui para Bento Gonçalves só com bacharel em administração, né? Então a gente acaba competindo com profissionais assim, né, e histórias, né, em palestras, no Teatro Sesc, na Vinícola Aurora, nas principais empresas lá de Bento Gonçalves, que é um currículo pessoal, uma cultura de estudar, né, de ler, de aprender, de se qualificar, da educação profissional muito forte, né? E hoje, como o momento está muito globalizado, né, a gente teve que correr atrás e também buscar as novas formações, né? E aí tem a área do mercado, tem a área de gestão de recursos humanos, tem a área de negócio e tem a área de educação também, né? Que daí também a gente tem que se qualificar. Hoje um professor, além, claro, da graduação, experiência no ramo, que a faculdade existe, o setor universitário, também a questão da gestão e tutoria, né? Que é importante para a base do profissional. Isso é demais, né? E é bom dar aula. O que eu quero dizer é o seguinte... Gosta da aula? Adoro, eu amo. Eu acho que só o ensinar, o transmitir o conhecimento é só para quem ama, né? Só para te ter uma ideia. É mais que uma profissão, é uma vocação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Aproveite esse momento que tem, que são vasos, principalmente para o jovem, quem está entrando no banco escolar, estude e leia, né? Ali é o momento de tu errar e acertar, porque quando for para o mercado de trabalho é muito cruel. Obviamente que hoje nós temos umas novas metodologias mais ágeis e os gestores também, que com a evolução do mercado, né, eles estão cada vez mais tornando aquele profissional antifrágil. Ele sabe que ele também vai ter que errar. Ele vai errar, ele vai acertar,
né? E isso cabe a cada um. Como tu diz, o jovem de hoje não sabe lidar com essa situação. Talvez esse seja o grande problema, né? No nosso tempo, me perdoe aqui, a gente brigava com a namorada, a gente não ia pro quarto chorar, não dizia que ia se suicidar hoje, daqui a pouco. Exatamente. Mas esse controle emocional que Gardner, né, um dos grandes autores da inteligência emocional, que são 5 áreas: autoconhecimento, autocontrole, sociabilidade, né, empatia e autorrealização, que está no destaque no mercado de trabalho hoje, né? Porque o mercado de trabalho ele tem muita pressão, né? Então, se a inteligência emocional controle, hoje, ela é tão fundamental quanto a formação. O profissional competente, ele tem que ter uma chave, que é uma chave para o sucesso, né? Então, a formação está dentro da parte de conhecimento. A gente começa com o jovem lá na parte da base, né? Tu vê quando uma pessoa ela foi bem educada por um pai e por uma mãe e ela tem uma condição. Depois a gente vai falar qual é que é a nossa missão com o jovem dentro da formata, né? Mas a formação começa ali. Depois a formação básica, hoje já passou o tempo que tu ter ensino médio é suficiente. Sabe que tem que ter no mínimo a formação. Aliás, não. Tu vai ter que ter mais de uma formação, tu vai ter que ter mais de uma profissão para ter uma carreira que a gente chama uma carreira sem fronteiras até. Tu vê, hoje o pessoal está trabalhando no home office. O que eu encontro de profissionais que trabalham na sua empresa, na minha época, eu ter 3 carteiras assinadas, tu vai dizer como, Alencar, né? Ainda ter a formata RH, que foi algo que eu deixei, né, para esse momento da minha vida agora, né? Já era algo diferente. Dentro das minhas limitações, Marcelo. Inovador. Né? Uma condição assim de muita determinação. Nunca fui uma pessoa muito inteligente, né? E aí hoje a gente descobriu o seguinte, que não é inteligência, que é as habilidades, né? O Marcelo tem mais de 80 habilidades. Tu tem que descobrir no que é bom e focar naquilo, que aquilo vai te destacar no mercado de trabalho. Né? Então, o que a gente coloca hoje para o jovem? Né? A formação ela é muito importante, tu vai precisar. Então tem que estudar. Eu vejo muitos profissionais que estão no mercado de trabalho que eles, olha quantas pessoas me falam, Alencar, antes da pandemia, vamos pegar o exemplo aqui, eu vou aproveitar a pandemia para fazer o meu curso superior. Que o teu currículo, primeiro insight que o gestor de RH tem para uma boa contratação, para aquele cargo que tu está requisitando, é a questão da tua formação. Tu tem que ter a formação. O ensino médio já passou, né? E agora é o seguinte, a gente tem que saber que as pessoas têm que saberem que vão passar a vida inteira estudando, né? Então não é só uma formação, tu vai ter que ter 2, 3 formações, né? Então a formação ela é muito importante. Depois vem a questão da habilidade, né? Quando o Alencar saiu lá da faculdade para ir no mercado de trabalho, oferecer o produto e aprender fazendo, né? A habilidade, o desenvolvimento da habilidade, o trabalho em equipe, saber trabalhar sob pressão, a organização é uma coisa muito importante, o planejamento, a comunicação, Marcelo, que é a base, que é o coração de todas as profissões, é a comunicação, né? São coisas que tu tem que desenvolver. Aí é uma questão tua querer, porque nós temos o costume muitas vezes de colocar assim um loco externo, né? Até a grande dica que eu dou para as pessoas é o seguinte: não coloque a tua responsabilidade nos outros. Né? Às vezes vem, mas no município de Camaquã não tem nada, não tem oportunidade, não aparece. A culpa é do prefeito, a culpa é do vereador, a culpa, né? Ou alguém mais ligado à tua parte. O locus ele tem que ser sempre interno para te poder desenvolver a tua habilidade e descobrir ela. Né? Eu aprendi isso no Empretec. Sim. Qualquer atitude que nós tínhamos, o mentor perguntava, por que não deu certo? A gente tentou. Peraí, como assim a gente? Eu e tu? Ou tu tentou e não conseguiu? Então assume a responsabilidade. Tira a gente fora e coloca a tua pessoa. Tu é responsável pelas tuas ações. E aí no chave nós fechamos a questão da atitude, né? Tu tem que ter atitude, né? Hoje a gente vê muitas pessoas, até de repente pelo equilíbrio emocional, que não tem atitude. Tu tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é teu. E aí para fechar a chave, né? Os valores, né? E aí o E, adivinha? Emocional, né? Ou alguns outros autores tratam como espiritualidade, que é muito importante, né? Porque o ser humano ele tem que estar em equilíbrio, né? Eu não acredito em profissionais. Isso é experiência minha que eu acabei criando, né? Claro, vejo muitas pessoas abordando esses assuntos, né? Mas na prática que não tem profissionais com alta performance, que conseguem alta performance, que não são felizes, né? Claro, e que não estejam bem tanto do seu equilíbrio pessoal ou profissional. Antes se dizia, deixa o casaco ali, esquece a tua vida pessoal e vem trabalhar. Não, nós somos... A gestão não é mais de RH. A gestão é a gestão humanizada. Mas ele é uma pessoa só. Legal, mas para encerrar esse bloco, vou te fazer uma pergunta. Ele é feliz porque faz o que gosta
ou ele gosta daquilo ali porque ele já é uma pessoa feliz? Sabe que cada pessoa tem uma vocação e cada pessoa tem um talento. Alguns demoram mais tempo para despertar e para ver isso nas suas vidas, outras não. As escolhas são tuas, Marcelo, né? Quando a gente tem que procurar a realização profissional, fazer o que nós amamos, o que nós gostamos. Esse é o primeiro passo, né? Nós temos absoluta certeza que a questão do retorno financeiro, ele vem de um bom profissional, né? Então tu tem que amar o que tu faz, que com certeza aquilo vai te trazer um sucesso profissional. Eu acho que o princípio é esse. Legal. Encerrando então esse primeiro bloco, um pouquinho extenso, mas valeu a pena, bom papo. A gente volta no segundo bloco falando um pouquinho sobre os jovens no mercado de trabalho aqui em Camaquã e na região. Fique aí, nos aguarde. Olá pessoal, aqui é o Elisandro Sperbi e eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, Ideia TV Web. Também para acompanharem o podcast dos Bastidores da Política, onde eu entrevisto pessoas que fazem ou fizeram parte da história política de Camaquã e região. Entrevistas sempre com opinião, curiosidades e fatos que ficaram escondidinhos nos bastidores da política. Venha para a Ideia TV, aqui a gente se conecta com você. Estamos de volta, pessoal, frente a frente com o Marcelinho, conversando com o Alencar Medeiros. Falamos um pouquinho da trajetória, da carreira, do sucesso dele, que até aqui passou por desafios, por barreiras, venceu e hoje proporciona aos jovens do nosso município uma carreira de trabalho, uma carreira profissional. E eu quero fazer uma pergunta já direta. Quantos jovens, Alencar, já foram indicados, já foram orientados, já ingressaram no mercado de trabalho pelas mãos da Formata RH? Pelas minhas mãos e da minha equipe, isso, né? Anjos, né? Eu não tenho esse número exato porque o que acontece? A minha carreira profissional, né? Eu agora faz 3 anos que eu vou sentar na minha cadeira lá e eu vou ficar. E vou ser professor. Esse é o meu propósito de vida. Porque eu descobri a minha missão com 33 anos, né? Quando, numa oportunidade, eu estava, né, tirei férias, né? Setor público tu tira férias, né? Tirei férias da secretaria e sentei na minha sala e eu estava fazendo muitas coisas, obviamente eu estava um pouco cansado, né? Mas eu digo, eu vou para a empresa, né? Gosto de trabalhar, é importante. E aí, tu sabe, me apareceu uma pessoa lá, um pai de família. Isso que eu vou contar para ti agora, Marcelo, eu contei só para 3 psicólogas. Ou para quem convive comigo, como a minha esposa, né, e a minha família. Então essa pessoa, ele chegou, bateu na porta, ele disse assim, eu quero falar com o Alencar. E aí a secretária, e eu disse para colega, né, eu não chamo de secretária, né, estagiária, né, tá ali me ajudando, colaborando, porque ela que cuidava, né, ela que orientava. E aí eu disse, hoje eu não tô muito bem, então assim, não vai dar para mim receber, eu tenho que fazer algumas atividades aqui, tá? E se chegar alguém, não estou muito bem. Estou me sentindo mal. Vamos lá, vamos abrir o jogo. E aí a pessoa disse assim, um senhor de 35 anos de idade, né, alemão, ele disse assim, eu quero falar com o Alencar. Não, mas o Alencar tá aí. Não, o Alencar tá, tudo bem. Não, mas eu preciso falar com ele. Tá, mas o que tu precisava com ele? Eu posso te ajudar, se é questão de emprego, enfim. Não, tem que ser com ele. E ele foi bem rude, né? Eu digo, não, então passa, né? Ele entrou na sala, né? Eu não estando muito bem, né? E ele disse assim para mim, Marcelo, eu tô aqui porque pediram para te procurar. E eu tô aqui pelo seguinte, eu tenho vergonha de chegar em casa porque eu tenho 2 filhos e hoje não tem comida no prato dos 2 filhos. Eu naquele momento eu olhei e me senti, né, na situação dele, né? Muito e olha novamente o network, porque assim, as pessoas que servem, elas são muito melhores servidas, né? Eu acho que o líder servidor, as pessoas servidoras têm disso. Se tu serve bem, Marcelo, então, nesse sentido, as pessoas
vai multiplicar isso daí, né? Mas naquele momento eu nunca pensava nisso. Eu fui ver isso aí depois dentro da minha vida. Eu peguei o telefone, liguei para uma empresa chamada Expresso Camaquã. Eu gosto muito de falar, né? Não vou dar o nome da pessoa porque... Sim, mas... Aliás, é o seguinte, não sei o nome. Eu não sei o nome. Se eu encontrar, eu não sei nem quem é, né? E liguei e disse pro Nésio, da Expresso Camaquã, gestor. A gente tem muitas histórias para contar. E disse assim, olha, eu tô com uma pessoa assim, a situação dele é assim, e eu gostei do perfil dele. Depois a gente vai falar do jovem, quando chega na formata, a gente faz análise de perfil, né? E aí eu disse assim, tu tem uma vaga para ele? Eu tenho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu carro agora, vou embarcar aqui, vou ir na empresa e vou levar ele. Levei ele e ele pegou. Só que aconteceu um fato frente a frente com o Marcelo, né? E a gente está aqui para a comunidade, para as pessoas. Eu acho que é experiência, cada um tire as suas conclusões, né? Eu sou bem transparente e bem aberto como profissional, Marcelo. Eu acho que tudo vem a contribuir. O que não for bom, beleza. Tu não, leva. E aí passou mais ou menos uns 15 dias, né? Eu ainda estava de férias, passando na frente do Cine ali, porque a Formata RH era em cima do Tesouro Escondido. E aí, quando eu vi aquele rapaz, né? 30 e poucos anos vindo. E eu gosto de dar um sorriso e dar um bom dia, né? Eu adoro dar um bom dia. E eu me preparei e quando ele me viu, ele baixou a cabeça e passou. Aquele momento, o que eu quero te colocar? Foi um momento que me despertou para dizer que a minha missão era justamente, eu não tinha descoberto ainda, eu fazia um trabalho, tinha formato RH, né? A gente acreditava, né? A gente tinha um propósito, um engajamento muito grande, sabia que a gente contribuía muito com a sociedade, né? E a parceria com as empresas, né? Que a gente conhecia, mas até ali que eu fui descobrir que realmente a minha missão de estar aqui nesse plano é dar oportunidade para as pessoas e ajudar e colaborar da melhor forma possível. Aí tu vai dizer assim, poxa, mas ele não te olhou. O que eu fiz? Eu chamei as 3 psicólogas que na época a empresa tinha, né? Terceirizadas assim, né, que prestavam serviço para formato RH, e coloquei o esposo. As 3 me disseram o seguinte, essa pessoa teve um trauma tão grande de não ter o alimento para ir para casa e não queria ir para casa para os 2 filhos, né, que quando ela te vê, ela vê lembrar daquilo e é um fato tão traumático na vida dela que ela se sente envergonhada. Mas eu demorei uma semana, na verdade eu fiquei uma semana sem fazer nenhuma atividade, eu acho que foi os únicos dias da minha vida que eu tirei férias mesmo, né, até para mim conseguir entender, Marcelo, né, o que estava acontecendo. E ali eu acabei descobrindo o meu propósito de vida, né, que é ajudar as pessoas nesse sentido. E hoje nós temos aí, né, Marcelo, 20 anos de formato RH. E aí, a tua pergunta, quantos, né? Só para te ter uma ideia. Aí eu vou deixar, né, para você jovem aí que acredita e está buscando uma vaga de estágio, né, que tem uma porta aberta, que na verdade não é uma porta aberta. Hoje nós temos 140 clientes. São 140 portas abertas para o jovem em Camaquã. Nós colocamos 2 jovens por dia no mercado de trabalho. De segunda a sexta-feira nós trabalhamos. Então isso daí dá... Multiplica isso por 30, multiplica por 12 e multiplica por 20 anos. 10 anos, 7 mil, 14, 15 mil. Muito jovem. E graças a Deus essa juventude vem, né? Eu digo, enquanto existiu crianças, existe o comércio, né? O empresário tá bom. A juventude vem e nós vamos encaminhando o mercado de trabalho. E aí dá um círculo vicioso. Hoje, uma das coisas que eu tenho muito prazer é chegar numa empresa, conversar com uma pessoa e a gente sempre procurar fazer sem pensar, eu não penso no retorno daquele jovem, não. E aí tu vê que ele é profissional, né? Que hoje ele é um gerente, que é um supervisor, que ele é um trabalhador naquela empresa, que ele fez carreira naquela empresa. Porque eu encontro de pessoas hoje que entraram como estagiário da Formata RH e fizeram a sua carreira, também nos dá a grande oportunidade, continuar com as portas abertas do sucesso e continuar tendo o sucesso que nós temos quando a gente dá a oportunidade para o jovem. Mas ninguém pensou em dar a oportunidade para o jovem lá e daqui a 5, 10, quem é que pensa, né, Marcelo? E 15 anos ter aquele retorno, né? Que eu acho encontrar assim, aquela pessoa. Quando começa, tu não tem noção do impacto que isso vai causar na vida daquela pessoa. Tu estava me contando agora há pouco que foi uma palestra, né? Alguém estava palestrando, não lembra de mim, fui um estagiário lá da Formata e já estava num cargo alto dentro da empresa. Então isso deve ser muito recompensador, né? Sim. Isso deve ser sentir realizado. Com certeza. Eu estou cumprindo aquilo que é a minha missão.
Estou ajudando as pessoas, estou formando profissionais qualificados para o mercado ali, estou ajudando a direcionar. Eu vejo que é um tripé na realidade, né? Por onde tu recebe o jovem, tu dá a oportunidade, tu identifica o perfil, e eu quero abordar isso para dar algumas dicas para os jovens, e a empresa, né? Então nós temos aí o jovem, nós temos nós como encaminhamento, agente integrador para encaminhar para o mercado de trabalho, e o empresário camaquense, né? Que dá a oportunidade para o jovem iniciar a tua carreira, né? E acredita no potencial dele, né? Hoje nós temos bem dividido, Marcelo, esses 140 clientes. Então, a oportunidade ela vem de todas as áreas. Nós temos na área dos serviços, em torno assim de 30%. 30% na área da indústria e 40% na área do comércio e do varejo, né? Então, são ótimas oportunidades. O empresário camaquense, ele dá oportunidade para o jovem? Ele dá. Ele dá. O que precisa é que o jovem ele não tem acesso às oportunidades. Né? Eu peguei meu certificado e fui bater nas portas das empresas, entendeu? Mas é aquele jovem que não tem a formação, que está buscando primeiro. Tu já foi numa empresa, bater na porta da empresa para largar um currículo, né? Tu tem que estar muito bem, tu tem que estar muito bem motivado, né? Então, o que acontece? Quando o jovem chega lá na Formata, ele tem um grande sucesso, porque ele é feito uma entrevista. Primeira questão Esse jovem com que idade? A partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, ele já pode se dirigir à Formata. A partir dos 16 anos. Independente da escolaridade? Tu tá independente da escolaridade. Hoje, o mercado de trabalho... o EJA, né? Ensino fundamental, ensino médio, graduação ou curso profissionalizante. Aí, claro, dentro da lei tem ali 4 horas ou 6 horas, mas tu pode estar te cadastrando totalmente gratuito. Não tem custo nenhum, tá? E nós vamos estar abrindo as oportunidades. Toda semana nós divulgamos mais de 15, em torno de umas 15 oportunidades para o jovem. Qual é o nosso papel hoje? O jovem chega na empresa, né? Nós temos que... A apresentação ela é muito importante, ver se ele está preparado. Eu costumo chamar do dress code. Então, tu tem uma imagem hoje que a gente olha e tu consegue perceber, principalmente no jovem, que o jovem é mais fácil daquele profissional que já está no mercado de trabalho, né? Qual é o perfil dele para qual empresa dele, né? Então, ele vai passar por uma entrevista onde a gente vai procurar conhecer, né, qual é o propósito dele, o que ele gosta de fazer, né? Claro, onde é que ele mora, procurar uma empresa perto. Após ele fazer essa entrevista na Formata RH, todo dia, às 2h30, nós temos um processo seletivo. Esse processo seletivo, ele senta num círculo, tá? E aí nós vamos ver quais são as habilidades dele. Vamos fazer uma dinâmica, ele vai se apresentar, tá? Falar um pouco dele. A gente quer conhecer um pouco da vida pessoal dele, né, das experiências. A maioria não tem experiência, é o primeiro trabalho. E depois nós vamos ver uma dinâmica para ver, né, como ele está na comunicação, né, se ele já tem um propósito, o que ele objetiva no mercado de trabalho, conhecer as habilidades dele, se ele sabe trabalhar em equipe, se ele sabe trabalhar sob pressão, se ele é uma pessoa organizada, né? E vincular, é claro, a área de estudo dele, né? Porque o jovem tem um grande diferencial competitivo, ele está estudando. Ele está aprendendo, né? Então isso dá oxigenação para as empresas, né? Tem aquele jovem que ele quer fazer, ele quer trabalhar e ele está com vontade, né? E ele está aprendendo. Quem está fazendo uma graduação hoje está tirando do bolso ali para aprender, está estudando todas as noites. E a empresa pega esse profissional e ela consegue, não diria moldar, mas ela consegue dar as diretrizes dos valores que a empresa tem nele. Na realidade, a empresa já passa o perfil que ele quer, qual a atividade que vai fazer e quais os valores que quer. Hoje a gente busca mais no sentido do comportamental, né? Então, um grande destaque está nisso. Ele está estudando, mas também o equilíbrio emocional dele é muito importante, né? Então, a gente sabe que a gente tem algumas questões, eu chamo de doenças civilizatórias, né? Tu sabe que a gente já falou aqui fora do ar de depressão, de ansiedade, né? E isso tudo, na realidade, o jovem tem que estar preparado. Então, o que a gente faz? Dentro do processo seletivo, ele tem um primeiro momento para ele ter a primeira vivência da vida dele, porque muitas vezes ele não participou nem de uma entrevista. Ali ele vai ter que se apresentar. No momento que ele está num círculo e numa roda ali, ele tem com outros concorrentes também. Talvez até seja um momento dele sair da zona de conforto e para ele ver se está preparado ou não. Se ele não teve sucesso naquele dia, porque talvez hoje eu não esteja no melhor dia para a entrevista. Mas amanhã é um outro momento, processo seletivo é assim.
né? Talvez hoje ele foi lá e ele não conseguiu ultrapassar a primeira barreira dele, que foi fazer o cadastro ou de vir para o processo seletivo. Tu acredita que tem profissionais que muitas vezes quando vão participar de um processo, eles acabam se boicotando e nem processo eles acabam indo? Opa. Às vezes achando até da exigência. Se um profissional hoje que está no mercado de trabalho há 10 a 15 anos, né, que tem uma grande experiência, tem esse medo, tu imagina para um jovem hoje que ele está chegando. Então a gente tem um grande orgulho de estar abrindo a porta e colocando ele dentro de uma vivência em que ele vai ter que falar em público, em que ele vai ter que se apresentar. Não é o pai e a mãe dele, é ele que vai ter que se apresentar. Ele vai ter que dizer o que ele gosta, o que ele quer, o que ele pensa. Ele vai fazer um grande momento de reflexão ali. E ele vai ter que levantar no círculo, vai ter que se apresentar, né? E vai ter que ouvir os outros também, vai ter que contribuir. E aí nós aplicamos uma técnica na área de gestão que se chama CAV, Ciclo de Aprendizagem Vivencial. Após a dinâmica realizada, o que eles fazem? Eles fazem a análise do desempenho deles. É a primeira vez que eu vejo uma empresa de recursos humanos para jovens fazer um processo seletivo dessa magnitude, aonde vai forjar o jovem, ele vai estar preparado. Depois que ele passou desse processo, que é feito todos os dias na Formata RH, e nós recebemos em torno de cada processo de 10 a 15 jovens, tá? Ele vai ser encaminhado para onde a gente identificou o perfil que ele tem. Então, assim, as vagas, as oportunidades são de todos os perfis, Marcelo. Né? Então, daqui a pouco tu tem assim, poxa, mas eu tenho habilidade para o design gráfico. Não vou comentar todos aqui, porque a gente vai passar, mas a gente vai encaminhar justamente para aquela oportunidade e tu ter a oportunidade de fazer a entrevista. E nesse primeiro momento que tu teve que te apresentar, a gente vai dar aquela orientação, né, do dress code, do vestimento, da apresentação. Ele vai passar por um processo seletivo que ele vai ter que se experimentar, né? Ele vai ter um momento de pressão. Ele vai ter que ver que, olha, talvez eu não me saí bem, mas eu vou sair melhor. Mas principalmente ele vai sair dali com o pensamento seguinte: o que eu posso melhorar? Isso sempre no final do processo a gente pergunta para o jovem, né? Qual é a tua qualidade e qual é a tua dificuldade que posso melhorar? Na entrevista se faz a pergunta: quais são tuas 3 qualidades? Bem simples, tu vai me dizer. Muitos não sabem dizer. Quando chega na dificuldade, o que ele responde? Perfeccionista. Perfeccionista não seja ser uma... Mas essa aí é clássica, né? É uma qualidade. Perfeccionista. Mas é clássico. O que tu procura no mercado de trabalho? O que tu quer ser? Qualquer coisa. Então, assim, são várias respostas que o jovem, quando ele vem ali, ele é perguntado, a gente avalia a situação dele, depois quando ele passa num processo seletivo, faz a dinâmica em grupo, né? Porque ele vai ter que se apresentar, ele vai ter que falar, né? E faz o CAV, o ciclo de aprendizagem vivencial, ele acaba no final ele sabendo qual foi a característica principal que ele teve e também sabendo as suas dificuldades. E para finalizar ele faz um plano: olha, nessa semana eu vou trabalhar isso daqui. Quando nós formos encaminhar ele com currículo, com foto e com todo o parecer falando como é esse candidato, porque a gente tem que dizer como ele é, qualidades e dificuldades, e ele for na empresa, ele está preparado para trabalhar em entrevista. E eu vejo que é isso que falta. Claro, a Formata RH no início, uma empresa de assessoria e consultoria de recursos humanos, até hoje eu faço para as principais empresas, né? Mas o que eu quis fazer? Trazer todo esse know-how que a Formata tem para poder dar gratuitamente para o jovem. Uma outra empresa de agente integrador simplesmente ia fazer o cadastro e encaminhar. Ali ele passa por um momento vivencial, né? Ali passa por uma experiência que talvez seja uma experiência... Ele vai sair da zona de conforto, e zona de conforto é que nem tu tem um prego nessa cadeira aqui. Eu não gosto de dar palestra, não gosto de falar em público, prego fica ali. Mas é a única forma de crescer, né? Ele vai sair dali com, olha, eu não quero mais passar por isso, né? E ele vai se descobrir. E o que não mata fortalece. Claro. Ele vai vir mais forte, e dessa forma nós estamos preparando. Não existe outra forma. Talvez eu dê uma palestra, ou os nossos profissionais da empresa, né? Vamos falar sobre etiqueta, netiqueta hoje nas redes sociais, que imagina, né? Tem cada tema aí que a gente poderia ficar falando uma tarde, né? Vamos falar sobre currículo, vamos falar sobre habilidades, vamos falar sobre inteligência emocional. Vou te moldar para te fazer uma entrevista, né? E para te ter o sucesso lá. Uma palestra hoje, eu acredito que tu vai conseguir ter o discernimento apenas de 5%. Mas nas novas metodologias ágeis, onde tu vai aprender fazendo e ele tem que se expor,
hoje o grau de aprendizagem ultrapassa 50%, né? Bom. Né? Excelente. E tem aquele jovem que não tem toda aquela condição, mas a gente tem várias oportunidades, né? Então, obviamente o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. E para o jovem, nesse momento, pior ainda, porque eles estão concorrendo com profissionais que estão desempregados à mesma vaga. Semana retrasada eu coloquei 2 jovens com 42 anos para estágio no mercado de trabalho. Ué, mas estágio não tem que ter mais de 16? Sim. Não tem que estar estudando? As 2 jovens, uma de 42, a outra eu acho que estava com uns 39, 40, né? Optaram pelo estágio. Então, estão concorrendo com o jovem. Se é numa economia, né? Isso é um reflexo pós-pandemia. Pós-pandemia, o reflexo. Se é numa economia melhor, que nós estávamos antes da pandemia, esses 2 profissionais não estariam concorrendo com jovens, né? Então, cada vez exige uma qualificação maior. Mas nós temos a grande oportunidade lá que cada jovem tem um perfil, né? E é claro que nós, pela essa questão do apelo ao jovem, né, e da qualificação e da educação profissional, a gente tem que cada vez mais procurar definir projetos e procurar agregar, né? Eu acho que a orientação é muito importante. Muito legal. Olha, a oportunidade então, pessoal, que porventura não conheça ainda como funciona o formato RH, já sabe, jovens a partir dos 16 anos de idade é completamente gratuito. Jovem não tem despesa alguma, ele pode se dirigir. Totalmente gratuito para o agente integrador. Hoje, o cliente da Formato RH, as empresas hoje, né, contratam um jovem para uma bolsa. Vamos dizer que o mercado de trabalho hoje a média é de R$600, né? Hoje nós temos um modelo lá, que quando o jovem entra na Formato RH, ele já faz o cadastro dele e a gente, do cadastro, quando ele é contratado, encaminhado para a entrevista, né, a gente tem a segurança de fazer o seguro de vida, que é obrigatório, mais 2 seguros. Como eu tenho uma experiência grande na área de recursos humanos e passei por várias vivências, eu acho que a segurança na contratação é muito importante. Então a gente não nega, né, em termos, mas temos que agregar um seguro aqui, né, mas vai ser importante para o estagiário, para a vida dele e para o empresário também, né? Outro grande diferencial da Formato RH é a folha de pagamento, né? Então tu vai ver dentro do modelo que outros não têm. O jovem chega lá, né? As empresas elas querem para ontem, né, Marcelo? Eu estou precisando desse profissional para agora. É em cima do laço que eles te informam que precisa. Ou eu quero um estagiário que vai ficar na função de estágio, ou eu quero um profissional que vai começar como estagiário e vai fazer carreira na minha empresa. Então, hoje o nosso lead time ele está em 48 horas. No momento que tu abriu a vaga, em 48 horas o estagiário já passou por todo o processo da Formata, foi feita a indicação, hoje nós temos o WhatsApp, né, que nos ajuda, já vai o currículo, já é a foto e vai um parecer do candidato completo, tanto da questão do currículo dele, né, da questão da formação dele, quanto da questão psicológica dele, tá? Comportamental dele, que é o mais importante, né? E aí ele já vai para a entrevista. Em 48 horas esse candidato ele já está escolhido e já está sendo feito o contrato dele. Quando é feito o contrato dele, é feito já o seguro e já é feito folha de pagamento. Ele só vai no Sicredi, que é o nosso parceiro, né? Excelente parceiro nosso. Vai lá só assinar para pegar o cartãozinho dele. Não, já é aberta a conta. Já Quando é feito o contrato, já é aberta a conta. Segurança na contratação, tanto na vida desse estagiário, né? Na vida dele, né, com a empresa, quanto também na questão da folha de pagamento, né? Então, por exemplo, aí já são 2 diferenciais. E claro, o principal, né, o processo de recrutamento e seleção feito totalmente gratuito para esse jovem, né? E quem hoje faz a contratação do pessoal, que hoje o nosso principal problema qual é do Brasil? Capital humano, né? Claro, desigualdades sociais e tudo, né? Mas o capital humano hoje, para a produção, para o crescimento do país, né? Ele é de baixa qualificação, né? Então, o que acontece? Essa empresa hoje, né? O jovem, ele é qualificado lá na empresa para participar do processo seletivo e, obviamente, depois dos treinamentos da empresa. Então, para o empresário, ele sai barato. Por quê? Né? Ele vai ter um jovem, né, pronto para ingressar no mercado de trabalho, de acordo com o perfil do cargo, né? Que já previamente ele passou. Uma bolsa de R$600, tá? E também ele tem a segurança toda da Formato RH do processo seletivo que é realizado. Legal, muito obrigado. Sucesso, né? Muito sucesso, que continue sendo sucesso, que na tua carreira pessoal, profissional, e que a Formato RH continue sempre sendo essa referência que é na nossa região. Muito obrigado a todos que acompanharam. Antes de nossa real, peço, por gentileza, que você se inscreva no nosso canal, curta
também as nossas páginas, no Facebook, no Instagram. Comente sobre essa entrevista, que isso nos ajuda muito na nossa divulgação. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo.